Você lembra da pandemia de Covid-19? Em 2020, quando todos fomos obrigados a usar máscara. Aquela sensação sufocante, o calor, a fadiga, o incômodo constante, não era nada agradável, não é mesmo? Agora, imagine se a máscara não fosse de pano suave. Imagine se fosse de ferro pesado, queimando sua pele sob o sol escaldante, pressionando seu rosto, esmagando seus olhos e boca, sem descanso. Não por proteção, mas para silenciar, humilhar e torturar. Enquanto a sua máscara era apenas incômoda, a deles era instrumento de dor e controle absoluto. Essa é a história da Máscara de Ferro, o castigo mais cruel que o Brasil tentou esconder por séculos. Uma história de sofrimento, medo e coragem que atravessou gerações. Agora você vai descobrir a maior crueldade do tempo da escravidão. O castigo mais cruel, o mais desumano que o Brasil tentou esconder por séculos. A Máscara de Ferro. Um instrumento covarde para calar quem falava de liberdade, para silenciar mulheres que resistiam aos abusos, para proibir o acesso a frutas da colheita, controlar quando beber e comer e humilhar cada gesto dos escravos. O ferro queimava, o corpo sangrava, o silêncio esmagava. Mas a coragem sobreviveu. E agora você vai conhecer a história que ninguém queria que chegasse até você. A Máscara de Ferro. O castigo que o Brasil quis esconder. Você já encostou a mão em um ferro deixado no sol do meio-dia? Já montou numa moto e sentiu o banco quente queimando a pele? Já andou descalço no asfalto e percebeu que cada passo era como pisar em carvão aceso? Agora, imagine que você não pode simplesmente tirar a mão, descer da moto ou correr para a sombra. Imagine ser obrigado a trabalhar dia após dia debaixo do sol mais cruel, com uma máscara de ferro presa ao rosto, esquentando até ficar como brasa de fogueira, sem poder tirar, sem poder respirar direito, sem água, com fome e com a sensação de que a própria pele do seu rosto vai se fundir ao metal. Assim foi a realidade brutal de milhares de escravos no Brasil e no mundo afora. O ferro queimava, mas não queimava só a pele. Ele queimava a alma. A cada minuto, o calor subia, o suor escorria pelos olhos, a boca secava e o ar vinha pesado, abafado, como se o mundo tivesse encolhido para caber dentro daquela prisão de metal. E quando a noite chegava, o alívio não vinha. O ferro, agora frio, colava na carne, arrancando pedaços ao menor movimento. O som do próprio respirar ecoava dentro da máscara, como um lembrete constante de que você estava vivo, mas aprisionado até o último suspiro. Essa máscara não era um acidente, não era improviso. Ela foi pensada, criada e aprimorada para fazer exatamente isso: destruir a vontade de viver sem matar o corpo de imediato. Uma arma que não disparava tiros, não usava lâminas, mas mesmo assim deixava marcas tão profundas que nem o tempo conseguiu apagar. Seu nome carregava medo mesmo quando não era pronunciado. Alguns a chamavam de mordaça de ferro, outros de gaiola para a boca, mas entre os escravos ela era conhecida por algo que não precisava de palavras: o silêncio. O silêncio que matava por dentro. A máscara tinha sua história antes de chegar aos portos brasileiros. Surgiu na Europa, onde a crueldade já tinha encontrado formas criativas de punir. Era usada para calar a voz dos que falavam demais, para humilhar mulheres acusadas de tagarela ou mentir, e para impor vergonha pública a ladrões e rebeldes.
Mas nas mãos dos traficantes e senhores de escravos, ela foi transformada em algo ainda pior, reforçada para suportar o calor tropical, apertada para não se soltar nem com esforço sobre-humano, pesada o suficiente para cansar o pescoço em poucas horas e moldada para machucar cada vez que o prisioneiro tentasse falar, gritar ou até mesmo chorar. Quando o navio negreiro chegava ao porto, trazia mais do que corpos acorrentados. Trazia também caixas com instrumentos de punição, chicotes, correntes, grilhões e máscaras de ferro. Elas não eram usadas em todos os escravos, apenas naqueles que ousavam resistir. Mas bastava ver um deles com a máscara para que o medo se espalhasse como veneno. E havia algo ainda mais perverso. O calor do ferro não vinha só do sol. Em alguns casos, antes de prender a máscara no rosto, eles a colocavam sobre brasas. O primeiro toque na pele já arrancava gritos que ecoavam abafados e distorcidos pelo metal, soando mais como uivos de animal ferido do que como voz humana. E quando o grito cessava, começava o silêncio forçado, o silêncio que matava. Os que sobreviviam ao castigo carregavam marcas profundas, cicatrizes no rosto, deformações no queixo, dentes quebrados e uma ferida invisível, mas muito mais difícil de curar, a lembrança constante de ter sido tratado como algo menos que humano. No campo, o escravo com máscara se tornava um fantasma vivo. Trabalhava ao lado dos outros, mas ninguém ousava falar com ele. O risco era muito grande. Até mesmo um olhar de compaixão podia chamar a atenção do feitor e render mais punições. O isolamento era parte da tortura, porque sem troca de palavras, sem histórias, sem canções, o espírito ia se desfazendo pouco a pouco. Mas havia os que resistiam. Mesmo com a boca fechada pelo ferro, encontravam um jeito de comunicar. Um piscar de olhos, um aceno de cabeça, um toque rápido no braço. Pequenos gestos que diziam: "Eu ainda estou aqui, você não está sozinho." E essa chama, mesmo pequena, era o que os senhores mais temiam, porque um corpo preso ainda pode sonhar. E um sonho, mesmo silencioso, pode incendiar uma revolta. Nos anos que viriam, a máscara de ferro se tornaria um símbolo do horror da escravidão. Não era a única arma, nem o pior castigo físico, mas era talvez o mais desumano, porque ela não machucava a sua carne, ela atacava diretamente aquilo que nos faz humanos. A capacidade de falar, cantar, gritar, viver em voz alta. A história da máscara de ferro não começa nos engenhos de açúcar, nem nas lavouras de café, nem mesmo nos portos negreiros. Ela começa muito antes, em ruas estreitas, frias e escuras da Europa medieval. Naquela época, a humilhação pública era uma arma comum. Quem desafiava a ordem, fosse mulher, homem ou criança, podia ser exposto diante da cidade. Para os homens, havia cepos, correntes, grilhões. Para as mulheres, um castigo tinha fama especial, a bridle, ou Scald's Bridle, também conhecida como máscara de ferro ou focinheira de ferro. Era feita para calar aquelas consideradas inconvenientes. Podia ser uma esposa que contestava o marido em público, uma criada que reclamava dos patrões, ou qualquer pessoa acusada de espalhar boatos. O ferro cobria o rosto e, muitas vezes, possuía uma placa interna, áspera e pontuda, que ficava sobre a língua. Bastara um pequeno movimento para que o prisioneiro se ferisse por dentro. O objetivo era simples: silêncio, mas também vergonha. O condenado não era apenas preso, era exibido, arrastado pelas ruas para que todos vissem. A humilhação era parte essencial da punição. Com o tempo, o uso foi se expandindo para outros crimes: ladrões de pão,
servos que xingavam seus senhores e até prisioneiros de guerra. Em todos os casos, a máscara tinha o mesmo papel: transformar a pessoa em algo que parecia menos humano. Séculos se passaram, e quando o tráfico de escravos começou a crescer, esses artefatos encontraram um novo destino. Negociantes de escravos, ao visitar a Europa, viram como a máscara funcionava. Era leve o suficiente para ser transportada, durável para resistir ao tempo e eficiente para quebrar a resistência sem precisar matar. Mas havia um problema. As máscaras europeias eram feitas para climas frios. No calor das colônias tropicais, o ferro esquentava rápido. E na mente cruel dos traficantes e senhores de engenho, isso não era um defeito, era uma vantagem. Assim começaram a encomendar máscaras mais pesadas, com tiras e travas reforçadas, moldadas para rostos de diferentes tamanhos. Algumas vinham com pequenas aberturas, apenas para a respiração e visão. Outras cobriam completamente a cabeça, como um elmo sem proteção interna. A língua de ferro interna continuava presente em muitos modelos, agora adaptada para provocar feridas mais profundas. Quando chegaram aos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, essas máscaras já não eram apenas instrumentos de humilhação, eram armas de controle. O método era calculado. O feitor escolhia quem iria usar. Muitas vezes não era o mais rebelde, nem o que mais reclamava. Era alguém de grande influência entre os outros escravos, um líder silencioso, respeitado. Colocar a máscara nele era como cortar a cabeça de uma cobra, segundo a mentalidade dos senhores. Eliminava a língua da resistência. Mas havia algo mais perverso. No Brasil, a máscara não era usada apenas durante a exposição pública. Ela se tornava parte do trabalho. O escravo ia para o campo, carregava sacos de açúcar, cortava cana ou transportava café, sempre com o ferro prendendo o seu rosto. O sol batia, o calor subia, a respiração acelerava e o metal, queimando, colava-se à pele, como se estivesse soldando o rosto ao próprio sofrimento. Comer era quase impossível. Bebia-se água por pequenos buros, às vezes com um funil ou uma cana cortada. E qualquer tentativa de falar era punida com dor imediata. A língua raspava, sangrava, inchava. O silêncio não era apenas físico, era psicológico. O escravo com máscara se tornava um símbolo. Os outros olhavam e entendiam a mensagem. Se você falar, este será o seu destino. O eco da origem europeia se misturava à brutalidade tropical. O que antes era um castigo pontual, de poucas horas, agora podia durar dias, semanas. E não havia público assistindo para que a vergonha fosse o pior. O pior era a solidão. Poucos documentos da época descrevem a máscara com detalhes. Talvez por vergonha, talvez por medo que a crueldade fosse exposta. Mas viajantes, cronistas e missionários registraram o que viram. Falaram de homens e mulheres com o rosto fechado em ferro, suando, tropeçando, respirando como quem se afoga. E, quando finalmente retiravam a máscara, o rosto vinha inchado, ferido, com marcas profundas que nunca desapareciam. Para alguns, era o começo do fim. Para outros, era o combustível para manter viva uma chama que nenhum ferro conseguia apagar. E foi assim que, aos poucos, a máscara de ferro deixou de ser apenas uma invenção europeia e se tornou uma das marcas mais cruéis do sistema escravocrata nas Américas. O som do martelo batendo na bigorna era, para muitos, o anúncio do inferno.
No canto da forja, longe dos olhares da rua, o ferreiro moldava o que parecia ser uma simples peça de metal, mas que carregaria consigo o peso de um castigo que nenhum homem deveria suportar. No início, as máscaras vinham prontas da Europa. Mas logo os senhores de engenho perceberam que fabricar no próprio território era mais rápido, mais barato e, principalmente, permitia personalizar o castigo. Cada máscara podia ser feita para um rosto específico. Mediam a largura da testa, o comprimento do queixo, a distância entre os olhos. Não para ajustar o conforto, mas para garantir que a pressão fosse constante, que o ferro não se movesse e que cada respiração fosse um esforço. O processo começava com chapas de ferro bruto. Eram cortadas e moldadas com marteladas repetidas até ganharem a curvatura de um rosto humano. Para alguns modelos, acrescentavam barras verticais e horizontais, formando uma grade que permitia ver os olhos, mas jamais o sorriso. Outros cobriam totalmente a face, deixando apenas pequenos furos para a respiração. Furos que, no calor do trabalho, pareciam insuficientes para manter vivo quem os usava. E havia o detalhe mais cruel: a língua de ferro. Uma peça pequena, áspera, às vezes com pontas, colocada na parte interna, sobre a língua do condenado. Ao tentar falar, a pessoa rasgava a própria carne. O gosto do sangue se tornava constante, misturado à saliva que, sem ter para onde escorrer, irritava a garganta. O ferreiro, muitas vezes, não questionava o trabalho. Era pago para fabricar ferramentas e castigos, mas alguns, segundo relatos antigos, sentiam o peso moral. Sabiam que cada peça feita não era para defesa nem para guerra. Era para humilhar, controlar, apagar. Mesmo assim, o trabalho seguia. O comércio da dor era lucrativo. Depois de moldada, a máscara recebia travas e cadeados. Algumas tinham correntes acopladas para prender o portador a um poste ou parede. Outras vinham com uma argola na parte superior para que fosse possível puxar a pessoa pelo rosto, como quem puxa um animal pelo cabresto. O acabamento não era polido. Pelo contrário, muitas máscaras mantinham rebarbas, imperfeições e pontas afiadas. Cada movimento da cabeça podia abrir um novo corte. A ferrugem, no clima úmido, surgia rápido e com ela vinham as infecções. Ninguém se importava em limpar ou desinfetar. Se a febre matasse, seria só mais um corpo jogado na vala comum. No Brasil, alguns modelos eram adaptados para durar longos períodos no rosto. As travas eram reforçadas para que nem mesmo uma queda violenta pudesse soltá-las. E o peso era aumentado com a adição de tiras de ferro extras para que o pescoço cansasse rápido, forçando o portador a andar com a cabeça baixa, um gesto que simbolizava a submissão. O calor tropical fazia o resto. Sob o sol do meio-dia, o metal esquentava a ponto de queimar. Não havia sombra suficiente no campo de cana ou café para dar alívio. E, ao contrário das punições rápidas aplicadas na Europa, no Brasil, a máscara podia permanecer por dias inteiros. Apenas retiravam para evitar a morte imediata e logo recolocavam para prolongar o sofrimento. A fabricação também incluía ornamentos cruéis. Alguns senhores pediam que o ferro fosse moldado com formas grotescas, rostos caricatos, bocas abertas mostrando dentes falsos ou orelhas exageradas. O objetivo era ridicularizar o portador diante dos outros, transformá-lo em um objeto de zombaria. Essa humilhação visual somava-se à dor física, corroendo o espírito. Os ferreiros que produziam essas peças não precisavam de desenhos técnicos elaborados. O modelo estava gravado na memória. Era passado de mestre para aprendiz, como qualquer outra ferramenta. A diferença é que essa ferramenta não servia para construir, mas para destruir.
E assim, dia após dia, novas máscaras saíam da forja e encontravam novos rostos para torturar. Cada uma única, cada uma feita para encaixar como uma segunda pele. Uma pele que queimava, cortava e sufocava. Para o escravo que via a máscara pela primeira vez, havia sempre um momento de esperança. Talvez não seja para mim, mas quando o feitor vinha com o ferro nas mãos, essa esperança se desfazia. E uma vez colocada, não havia chave visível, não havia escapatória. O mundo se tornava o som abafado da própria respiração e o calor constante contra a pele. Essa era a engenharia da dor. E no silêncio imposto pelo ferro, nascia um grito que não podia ser ouvido, mas que atravessaria gerações. Você já encostou a mão em um ferro que ficou no sol? Já subiu numa moto sentindo o banco queimar a pele? Já caminhou descalço sobre um chão tão quente que parecia querer arrancar a sola do seu pé? Agora, imagine não poder se afastar. Imagine ter o rosto preso dentro de um ferro aquecido pelo sol escaldante por horas, dias, semanas. Imagine tentar respirar, mas o ar que entra é quente e abafado, e cada inspiração traz o gosto amargo do metal queimado e da própria carne. No Brasil colonial, a máscara de ferro se tornou uma das ferramentas mais cruéis do sistema escravocrata. Não era um castigo pontual, rápido, como um chicote. Era uma sentença prolongada, pensada para quebrar o corpo e silenciar a alma. Os senhores de engenho escolhiam com cuidado quem seria obrigado a usar a máscara. Muitas vezes não era o mais rebelde, nem o mais desobediente. Era o líder entre os outros escravos, aquele que carregava a voz da resistência, mesmo em silêncio. Colocar a máscara nele era como tentar apagar a chama de um farol, impossível de controlar completamente, mas devastador quando atingido. A máscara em si era feita sob medida conforme a engenharia aprendida pelos ferreiros locais. Cada curva, cada fresta, cada trava tinha um propósito: garantir que a respiração fosse difícil, que a visão fosse limitada, que cada movimento provocasse dor. E o metal, aquecido pelo sol ou pré-aquecido em brasas, se transformava em brasa viva contra a pele. O suor escorria, misturando-se com o sangue, e cada gesto, cada passo exigia esforço para não desmaiar. O trabalho debaixo do sol era interminável. Carregavam sacos de açúcar, cortavam cana ou transportavam grão sobre o peso constante da máscara. Beber água era quase impossível, comer uma tortura. O metal esmagava, cortava, sufocava e, acima de tudo, lembrava constantemente: você não é livre, você não pode falar, você não pode existir por completo. O efeito psicológico era devastador. Mesmo entre os outros escravos, o silêncio imposto pela máscara era um aviso. Qualquer tentativa de resistência seria punida de forma brutal. E ainda assim, surgiam pequenas formas de comunicação silenciosa, um piscar de olhos, um toque rápido na mão, uma troca de gestos que afirmava: estou vivo, não me destruíram por completo. A máscara não apenas mutilava a carne, mas alterava a percepção do mundo. O sol, que antes era calor e luz, tornava-se inimigo. A sombra, refúgio impossível. O som, um espectro de dor abafado. O medo se espalhava como fogo. E enquanto a máscara aprisionava um rosto, ela aprisionava também a coragem, a esperança, o desejo de falar, de cantar, de gritar. Era uma arma silenciosa, invisível, mas mortal para a alma humana. O impacto durava mesmo depois de removida. Marcas permanentes, deformações no rosto e na mandíbula, feridas que nunca cicatrizavam completamente. E o trauma psicológico profundo acompanhava o sobrevivente por toda a vida, deixando memórias que nenhum descanso apagaria. Mas, paradoxalmente, era também um símbolo de resistência.
porque aqueles que conseguiam sobreviver, mantendo sua dignidade mesmo com o silêncio forçado, carregavam dentro de si uma força que nenhum ferro poderia esmagar. Era a prova de que, por mais cruel que fosse a engenharia da dor, o espírito humano podia persistir. O sol mal começava a subir, e o calor já queimava como se fosse uma fogueira viva. O escravo com máscara de ferro acordava, não com o canto dos pássaros, mas com o peso do metal contra o rosto, lembrando-lhe que a liberdade não existia. Cada movimento era doloroso. Virar a cabeça significava sentir o ferro pressionar a pele e arranhar feridas antigas. Tentar se sentar ou se levantar era um esforço constante, porque o peso da máscara não perdoava, e qualquer gesto em falso fazia o sangue escorrer pelas frestas da boca e nariz. O café da manhã, se podia chamar assim, consistia em água suja ou uma mistura grossa de farinha e água. Mas beber era quase impossível. A abertura mínima da máscara permitia apenas goles pequenos, ardidos, que mal saciavam a sede. A boca, já machucada pela pressão do ferro, tornava cada tentativa de engolir uma dor intensa. Logo, vinha o trabalho. Os campos de cana ou café eram imensos, o calor escaldante. O suor escorria pelo corpo, molhando a roupa e misturando-se com a poeira e o sangue da boca. Cada passo pesava como se a gravidade tivesse aumentado, como se o mundo inteiro conspirasse para esmagar aquele corpo já sofrido. O ferro contra o rosto não permitia falar, reclamar ou pedir água. O silêncio não era apenas físico, era psicológico. Os outros escravos viam o que acontecia e entendiam. Qualquer gesto em falso poderia significar a mesma punição. E ainda assim, surgiam pequenas formas de resistência silenciosas. Um olhar, um toque, um aceno rápido. Pequenos atos que afirmavam: não me destruíram completamente. A fome batia forte. O corpo doía, cada músculo reclamava. E, ao mesmo tempo, a mente lutava para não sucumbir ao desespero. Alguns tentavam lembrar canções antigas, histórias contadas à noite pelos mais velhos. Outros fechavam os olhos e imaginavam um lugar longe, onde o ferro não existia e a voz podia ser livre. À tarde, o sol atingia o ápice. O ferro aquecido transformava-se em brasa. O suor escorria pelo rosto, pelos olhos, pelos lábios, misturando-se ao sangue das feridas. Cada respiração era um esforço, cada movimento uma tortura. O descanso chegava só à noite, mas não trazia alívio total. Mesmo frio, o metal colava-se à pele e qualquer movimento arranhava, rasgava ou inflamava cortes. O corpo queria dormir, mas a mente permanecia alerta. Era preciso vigiar cada ruído, cada sombra, porque a próxima punição poderia vir a qualquer momento. E mesmo assim, em meio à dor, havia resiliência. Entre o ferro e o sol, entre a fome e a sede, o espírito tentava sobreviver. Cantavam baixinho entre si, olhares trocados carregavam mensagens de esperança, gestos silenciosos afirmavam à humanidade que ninguém podia apagar. O dia seguinte seria igual. E o seguinte,
e mais outro depois dele. A rotina era uma sequência interminável de dor e silêncio, mas também de pequenas chamas de resistência que se recusavam a apagar. O ferro queimava, esmagava, silenciava, mas não conseguia apagar totalmente a vida dentro daquele corpo. Era um lembrete brutal. O homem podia ser preso, o corpo podia ser torturado, mas o espírito, por mais ferido, ainda lutava para existir. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses, e cada hora passada sob o peso da máscara de ferro deixava marcas que iam muito além da pele. Fisicamente, os efeitos eram devastadores. O rosto, pressionado pelo metal, sofria deformações. Queixos se deslocavam, dentes quebravam, cicatrizes profundas se formavam ao redor da boca e olhos. Feridas que nunca cicatrizavam completamente. Infecções surgiam, causadas pelo calor, suor e sangue misturados, e muitas vezes levavam o corpo à febre intensa. O pescoço e a coluna sofriam com o peso constante. O corpo aprendia, de forma cruel, a se curvar, a andar com passos contidos, a reduzir qualquer gesto que pudesse provocar dor. E cada movimento errado intensificava o sofrimento. O ferro não era apenas castigo, era professor impiedoso de submissão. Mas os efeitos psicológicos eram ainda mais profundos. A voz, silenciada pelo metal, era apenas a primeira lição. A mente sentia o isolamento, o medo constante e a humilhação pública. O escravo que carregava a máscara aprendia que qualquer pensamento de resistência, qualquer tentativa de diálogo, qualquer sorriso ou palavra poderia ser punido com mais dor. O trauma psicológico se espalhava como uma sombra invisível. Pesadelos vinham à noite, repetindo a sensação de sufoco, o calor insuportável e a solidão extrema. Ao acordar, o corpo doía, mas a mente ainda carregava o peso do medo. Cada lembrança do ferro era uma tortura viva. Mas ainda assim, alguns sobreviviam. E aqueles poucos eram lembranças silenciosas de resistência. Eles testemunhavam, de olhos arregalados, a humanidade tentando persistir onde a crueldade reinava. Alguns encontravam pequenas formas de se afirmar, cantar baixinho, trocar um olhar cúmplice, acenar discretamente para outro escravo. Gestos mínimos, mas cheios de coragem, porque cada ato de vida era também um ato de desafio. A máscara de ferro não apenas destruía corpos, ela destruía identidades, memórias, sonhos. Transformava seres humanos em sombras, fantasmagorias de si mesmos, e, ao mesmo tempo, demonstrava que mesmo a crueldade mais meticulosa não conseguia apagar totalmente a força do espírito. E havia um efeito silencioso, mas profundo, sobre toda a comunidade de escravos. Ver alguém com a máscara era um aviso constante de que qualquer tentativa de resistência poderia ter consequências terríveis. O medo se espalhava, mas também a empatia silenciosa.
cada olhar trocado, cada gesto contido, se tornava um elo de humanidade que a máscara não podia destruir. Com o passar do tempo, alguns tentaram esquecer, mas a memória do ferro permanecia. Quando finalmente retiravam a máscara, o corpo estava exausto, ferido e dolorido. O rosto carregava marcas permanentes e a mente, assombrada, carregava lembranças que nenhum descanso apagaria. Para os sobreviventes, a máscara de ferro se tornava um símbolo duplo. De horror, porque lembrava a crueldade que viveram. De resistência, porque, apesar de tudo, ainda estavam vivos, ainda mantinham a chama de sua humanidade acesa. A máscara de ferro não era apenas um instrumento físico. Era uma lição cruel sobre o poder e a violência, mas também era um testemunho silencioso de que, mesmo em condições extremas, a força do espírito humano podia resistir. E essa lição ecoaria por gerações, atravessando o tempo, lembrando a todos que nenhum ferro, por mais quente ou pesado que seja, consegue destruir totalmente a essência de quem luta para viver. Entre os campos de cana e as plantações de café, havia rostos marcados pelo ferro. Mas cada um carregava também uma história única, uma vida que insistia em existir apesar da crueldade. Havia Joaquim, um jovem que tinha apenas 18 anos quando recebeu a máscara. Ele era conhecido entre os outros escravos por sua coragem silenciosa. Sempre ajudava os mais fracos, dividia a pouca água que tinha, carregava sacos mais pesados para aliviar o peso dos companheiros. Quando o feitor percebeu sua influência, decidiu quebrá-lo. A máscara de ferro foi colocada em seu rosto. Nos primeiros dias, Joaquim mal conseguia respirar. O calor parecia derreter a pele, o suor escorria para os olhos e queimava como fogo líquido. Cada passo era tortura, cada respiração um desafio. A língua de ferro raspava contra os seus dentes, provocando feridas que sangravam sem parar. Mesmo assim, ele encontrava formas de resistir. Pisava suavemente no solo, trocava olhares com outros jovens escravos, cantava baixinho canções que só eles podiam ouvir. Era um esforço silencioso, quase invisível, mas suficiente para manter sua humanidade acesa. Havia também Maria, uma mulher que cuidava das crianças do engenho. Ela foi punida com a máscara por reclamar do tratamento de um menino que quase desmaiou de sede. O ferro apertava seu rosto de tal forma que, ao tentar falar, sua própria língua se machucava. As noites eram piores que o dia. A máscara fria se grudava na pele, arranhando e inflamando cortes. Mas mesmo assim, Maria encontrava força para acalmar as crianças, trocar gestos de amor que ninguém podia ver e continuar viva em meio à brutalidade. E ainda havia Antônio, um homem já idoso quando foi forçado a usar o ferro pela primeira vez. Ele conhecia o sofrimento, conhecia a dor e talvez por isso sentisse o peso da máscara de forma ainda mais intensa. Cada passo pelo campo parecia levar toda a sua vida com ele. O calor queimava a pele enrugada, mas ele continuava a andar, a respirar e a observar. Em silêncio, ele ensinava aos mais jovens como suportar, como sobreviver, como manter a dignidade mesmo quando o corpo era torturado. Essas histórias individuais não eram exceções, eram a regra. Cada máscara, cada rosto, cada passo carregava a marca da dor e, ao mesmo tempo, carregava pequenas fagulhas de resistência. Pequenos atos de coragem que ninguém conseguia apagar. Um olhar cúmplice, uma canção sussurrada, um gesto silencioso de compaixão.
A máscara de ferro, projetada para calar e quebrar, acabava revelando algo que seus criadores jamais imaginaram: a força inquebrável do espírito humano. Mesmo em silêncio, mesmo sob o calor escaldante, mesmo com feridas abertas, os escravos encontravam maneiras de manter sua essência viva. E essa força, invisível aos olhos cruéis dos senhores, se espalhava de alma para alma, de campo para campo, de geração em geração. Cada história, cada rosto, cada sofrimento é uma prova do horror vivido, mas também da resistência que se recusava a ser apagada. Porque por trás do ferro, da dor e da humilhação, havia humanidade. E a humanidade, por mais ferida, por mais esmagada que fosse, ainda resistia. A máscara de ferro não era apenas um instrumento de tortura individual. Ela reverberava por toda a comunidade de escravos, transformando o medo em uma força silenciosa que controlava vidas e moldava comportamentos. Ao ver um companheiro com o rosto preso pelo metal, os outros compreendiam instantaneamente a gravidade da situação. O medo se espalhava mais rápido que o calor do sol. Cada olhar se tornava vigilante, cada passo cauteloso. O silêncio imposto pelo ferro se transformava em lei não escrita. Falar demais, reclamar, ousar, e você poderia ser o próximo. E ainda assim surgiam sinais de humanidade. Entre as fileiras de trabalhadores, pequenos gestos silenciosos passavam desapercebidos aos olhos dos senhores, mas eram monumentais para os escravos. Um toque na mão, um piscar de olhos, um aceno discreto para que ninguém mais percebesse. Cada ato era uma declaração de solidariedade e resistência. O impacto social da máscara de ferro também se manifestava nas relações entre os escravos. O medo de ser punido com o mesmo instrumento fazia com que líderes naturais surgissem com cautela, ensinando outros a sobreviver e a manter a dignidade mesmo sob extrema opressão. Esses líderes aprendiam a falar em códigos, a transmitir mensagens através de gestos sutis e a manter viva a chama da esperança em pequenos grupos. Ao mesmo tempo, o terror imposto pelo ferro criava uma pressão psicológica coletiva. O campo se tornava silencioso demais. Cada passo ecoava como um alerta. O barulho do metal, o ranger das travas e os gemidos abafados deixavam uma marca indelével na memória de todos. O ferro não apenas controlava o corpo de quem o usava, controlava os pensamentos, os sentimentos e os gestos de todos ao redor. Apesar disso, a solidariedade surgia como resistência. Os mais fortes ajudavam os mais fracos, dividiam água, escondiam alimentos e, quando possível, transmitiam pequenas palavras de encorajamento em sinais secretos. A máscara, que deveria apagar a humanidade, acabava revelando o que havia de mais profundo no espírito humano: empatia, coragem e a necessidade de sobreviver juntos. O efeito coletivo da máscara de ferro era, portanto, paradoxal. Criava medo e submissão, mas também gerava laços invisíveis de apoio e resistência. Cada rosto marcado lembrava aos outros do perigo, mas também da força que poderiam encontrar uns nos outros. Enquanto o metal esmagava corpos, as almas começavam a aprender a se comunicar de maneiras que o ferro jamais poderia controlar. E assim, a máscara deixava sua marca não apenas em quem a usava, mas em toda a comunidade. Ela era símbolo de terror, mas também catalisadora de resistência silenciosa. O sofrimento individual se transformava em aprendizado coletivo, e a dor, por mais brutal que fosse, fortalecia os vínculos invisíveis que mantinham viva a humanidade de quem o mundo queria quebrar. A cada dia, a máscara cumpria seu papel: ensinar medo. Mas, ao mesmo tempo,
revelava uma lição inesperada, que mesmo na opressão mais extrema, o espírito humano encontra formas de se conectar, de sobreviver e de resistir. Anos depois, alguns sobreviventes ainda caminhavam pelos mesmos campos onde a máscara de ferro ditava a dor. Seus rostos carregavam cicatrizes físicas e psicológicas. Os corpos curvados lembravam cada peso, cada passo sob o sol, cada ferida aberta. Mas o olhar guardava algo que nem o ferro, nem o sofrimento conseguiram apagar: memória e resistência. Esses sobreviventes tornavam-se guardiões de histórias proibidas. Sentados em sombras discretas, reuniam os mais jovens para contar o que ninguém mais podia testemunhar. Falavam do calor insuportável, do metal que queimava a pele, da sede que parecia interminável, da fome que corrói o corpo e da dor que corrói a alma. Cada relato vinha com detalhes vívidos: o peso da máscara, o ranger do ferro, o abafamento dos gritos. Mas não era apenas sofrimento que passavam adiante. Transmitiam também formas de sobreviver. Pequenos códigos de resistência silenciosa, estratégias para escapar de punições ainda mais severas. Os gestos sutis, as trocas de olhares, os cantos quase inaudíveis, tudo se tornava ferramenta de sobrevivência. Era uma educação de sobrevivência moldada pelo horror, mas carregada de humanidade. Um velho chamado Manuel lembrava das primeiras semanas com a máscara. Você aprende a caminhar com medo, a respirar com dor, a falar com silêncio, dizia ele. Mas ele também lembrava das pequenas vitórias. Um olhar cúmplice trocado com um amigo, uma gota de água escondida, uma canção cantada baixinho na escuridão. Cada ato era uma pequena rebelião contra o ferro, contra o sistema, contra aqueles que tentavam apagar sua existência. Esses relatos criavam memória coletiva. Mesmo entre aqueles que não tinham experimentado a máscara, a história chegava como advertência e ensinamento. O metal que silenciava corpos tornava-se símbolo de alerta e também de força. Os jovens aprendiam que a sobrevivência não era apenas física, era também mental e espiritual. A transmissão da memória tinha outro efeito: preservava a dignidade dos que haviam sofrido. Ao contar suas experiências, os sobreviventes reafirmavam que, apesar do terror, haviam mantido sua humanidade, e que essa humanidade podia inspirar aqueles que vinham depois. O ferro tinha arrancado voz, queimado pele e deformado rostos, mas não podia arrancar memória, não podia apagar relatos, não podia impedir que as histórias atravessassem gerações. Cada narrativa era uma ponte entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança, entre a opressão e a resistência. A máscara de ferro, tão cruel quanto fosse, deixava um legado inesperado. A prova de que a humanidade, mesmo diante do sofrimento extremo, encontra formas de persistir, de ensinar e de sobreviver. E que as histórias de quem passou por ela não morreriam nunca. Com o tempo, a máscara de ferro deixou de ser apenas instrumento de dor. Ela se tornou símbolo. Símbolo do medo que se espalhava pelos campos, do poder absoluto de senhores cruéis e da resistência silenciosa dos escravizados. Os relatos dos sobreviventes circulavam entre famílias e comunidades. Mesmo aqueles que nunca viram a máscara em pessoa aprendiam sobre seu horror. E assim, ela entrou na memória coletiva, não como uma ferramenta esquecida, mas como um lembrete constante da brutalidade que a humanidade é capaz de infligir.
Em algumas regiões, contadores de histórias falavam sobre a máscara à noite, reunindo crianças e jovens. As narrativas eram dramáticas, viscerais, quase cinematográficas. O calor, o ferro, o peso sobre o rosto, a dificuldade de respirar, o silêncio imposto, a humilhação pública. E cada história terminava com uma lição. A resistência existe, mesmo quando tudo parece perdido. A máscara de ferro também começou a aparecer em pinturas, gravuras e relatos de viajantes europeus que visitavam as colônias. O impacto visual era imediato. Metal frio, pesado, cobrindo completamente um rosto humano. Para quem olhava, a peça era aterrorizante, mas também fascinante. Ela mostrava o poder absoluto, mas também a coragem daqueles que a suportaram. No imaginário popular, a máscara ganhou força como metáfora do sofrimento e da opressão. Representava não apenas a escravidão, mas qualquer tentativa de calar e controlar seres humanos. E, paradoxalmente, se tornou um símbolo de resistência, porque aqueles que sobreviviam à experiência continuavam a viver, ensinar, contar histórias e transmitir esperança. Ao longo dos anos, historiadores começaram a estudar os efeitos do ferro na população escravizada. Documentos antigos detalhavam os ferros usados, a engenharia de dor, as marcas físicas e psicológicas que permaneciam por toda a vida. E cada registro reforçava a mesma verdade. A máscara de ferro não foi apenas punição, foi um instrumento de poder, medo e controle, mas também uma prova da força humana. No Brasil, museus e exposições preservam réplicas e relatos sobre essas máscaras. Elas são mostradas não para chocar por entretenimento, mas para educar, lembrar e honrar a memória daqueles que sofreram. Cada visita é um lembrete de que a crueldade existiu, mas também de que a resistência, a coragem e a dignidade permaneceram intactas. E ainda hoje, em algumas comunidades, a máscara de ferro é lembrada em cantos, contos e tradições orais. Um símbolo de aviso. O sofrimento é real, o medo é real, mas a humanidade, mesmo nas condições mais extremas, encontra formas de persistir. A máscara de ferro, que foi projetada para calar, acabou falando. Falando através dos sobreviventes, das histórias, da memória coletiva. Falando sobre dor, mas também sobre coragem. Falando sobre o horror, mas também sobre a força que nenhum ferro poderia destruir. Com o tempo, o uso da máscara de ferro foi lembrado, registrado e estudado. Ela se tornou símbolo não apenas do terror, mas da força, da coragem e da resistência. Os sobreviventes ensinaram às próximas gerações que, mesmo nas condições mais extremas, a vida persiste. A dignidade pode ser preservada e a memória é a arma mais poderosa contra o esquecimento. Hoje, podemos olhar para essas histórias com horror e tristeza, mas também com uma admiração pelo espírito humano. O ferro que deveria esmagar a alma, paradoxalmente, revelou a capacidade de resistência, a força de manter viva a humanidade e a importância de nunca esquecer. Que cada relato, cada memória e cada gesto de coragem continue a nos inspirar. Que possamos honrar aqueles que sofreram e sobreviveram, aprendendo com suas dores e sua força para construir um futuro mais justo. Agradecimentos. Agradecemos a todos os pesquisadores, historiadores e comunidades que preservaram essas histórias. Aos descendentes e sobreviventes que, mesmo em silêncio, mantiveram viva a memória da resistência. E a você, que ouviu esta narrativa, por permitir que a história atravessasse o tempo e continuasse a ensinar sobre dor, coragem e esperança.
Que a memória da máscara de ferro não seja apenas lembrança de crueldade, mas também de resiliência. Que a dor se transforme em aprendizado e que a coragem daqueles que vieram antes nos inspire a nunca esquecer.